coluna do Igor Gadelha publicou agora há pouco a notícia de que Nicolas, de fato, vai tentar a reeleição em 2026. Ele foi questionado se ele poderia, então, disputar o governo de Minas Gerais. Lembrando que o Nicolas ele foi muito bem votado lá em Minas Gerais e tem, obviamente, o apelo nacional, o que poderia muito colocá-lo aí com cacife para cargos maiores. Claro que ele não pode tentar o Senado ainda, não há idade para que ele dispute, mas ele traz então essa informação. Ele disse o seguinte para a coluna do Igor Gadelha: vou para a reeleição no Congresso. Agora, mais do que nunca, está provado que minha voz em âmbito nacional é muito importante. E estamos trabalhando para achar um nome para o governo de Minas. Fecha aspas. Isso foi o que Nicolas Ferreira falou a respeito da sua posição para 2026 em relação ao cargo que ele pretende, então, aí, se reeleger deputado federal. Queria, então, Felipe, que você analisasse essa decisão de Nicolas Ferreira. De fato, é mais inteligente nesse momento que Nicolas continue como deputado federal, ao invés de já tentar alçar voos mais altos, que no caso seria o próprio governo de Minas. E claro, o fato dele não se candidatar demonstra apoio aos possíveis candidatos da direita lá em Minas Gerais? Sem sombra de dúvida, Rafa. O Nicolas ele deve apoiar, né, o candidato da direita ao governo do estado de Minas Gerais, que é um estado importantíssimo, né? Até porque quem ganha em Minas Gerais ganha no Brasil, e foi assim todas as eleições. E aí tem um ponto que o Nicolas próprio, na nota dele, ele explica, né? O Nicolas acha que é muito mais importante, muito mais relevante na discussão e na guerra e na briga, né, nacional do que ficar restrito a um estado em Minas Gerais, né? A gente sabe que o Nicolas é um rapaz de 28 anos apenas, né? Tem muita gasolina para queimar ainda na sua carreira política. Sem sombra de dúvida, ele vai ser o nome ainda mais relevante, né, se não fizer nada de errado, né? E vai ser um nome que será cotado para disputar a presidência do Brasil e disputar as eleições para governador do estado de Minas Gerais, na questão de tempo, né? Mas no momento atual, Rafa, eu creio que o Nicolas fez uma avaliação dizendo e chegou à conclusão de que a discussão nacional esse ano, né, seria muito importante, e é muito importante nos próximos anos ele querer ter o protagonismo na discussão em âmbito nacional. E se ele fosse para as eleições de Minas Gerais, isso, de certa forma, tiraria um pouco a relevância dele nacionalmente, né? Ele está buscando espaço nacionalmente. Ele é uma pessoa que tem voos e tem certa influência e certa respeitabilidade, e a população o reconhece como uma pessoa importante nacionalmente. Então, por isso, ele decidiu não disputar o governo de Minas Gerais e decidiu disputar a reeleição para deputado federal para se manter relevante nacionalmente e poder discutir assuntos em âmbito nacional. E é interessante isso que você colocou, porque um deputado foi ouvido, o político mineiro foi ouvido pelo Igor Gadelha na coluna dele, e dizendo que uma provável eleição de Nicolas Ferreira para o governo do estado, na verdade, seria ruim para a carreira dele. Afinal, o estado, segundo esse político ouvido pelo Igor Gadelha, o estado estaria quebrado e ele teria que tomar decisões como, por exemplo, diminuir salários de servidores públicos. Também tem essa análise baseada nisso, né? Não só por uma questão de que, ao se tornar governador, ele poderia, né, minimizar esse impacto da hora de falar, como também ele poderia tomar decisões que não seriam agradáveis para a base dele. Então, assim, demonstra aí, de fato, essa visão política de Nicolas Ferreira, né? Não tem de dúvida, Rafa. Quando você vê, por exemplo, poder executivo, né, governador, presidente, prefeito, tem que tomar, de certa forma, decisões que causam problemas, né? E não agradam todo mundo, né? Por quê? Porque eles são administrativa, né? Tem que cortar salário de servidor, tem que congelar salário de servidor, tem que mandar a parte do servidor embora, tem que fazer reforma administrativa, né? E reforma não agrada 100% da população. Então, exige um certo poder decisório que acaba gerando algum tipo de rejeição de uma parcela da população. E poder legislativo, querendo ou não, você não tem decisão administrativa, né? Então, isso, de certa forma, acaba dando amplitude para você agradar muito mais gente, né? E tem um ponto importante também, Rafa. O Nicolas ele é um político com voto ideológico, né? As pessoas de direita veem nele como uma pessoa importante e relevante, né? Ele não é um voo de... Ele não tem voto de área, né? Como alguns caciques partidários que acabam contratando lideranças comunitárias para conseguir
tem um certo poder sobre uma certa comunidade. Não, o Nicolas tem o voto ideológico, o voto de identidade, né? Então, ele sendo deputado federal no momento de polarização vai ajudar ele a ter ainda mais importância e relevância nacionalmente. Assunto, porque eu acho que ele tem tudo a ver com eleições 2026, porque na própria coluna eles trazem que esse questionamento feito para o Nicolas Ferreira aconteceu porque mais cedo o jornal Folha de São Paulo havia publicado uma matéria dizendo que Flávio Bolsonaro queria então que Nicolas Ferreira fosse candidato ao governo de Minas numa aliança com o Centrão. E aí eu queria, de fato, agora bem análise política, que é entender por que seria vantajoso para a campanha de Flávio Bolsonaro ter Nicolas concorrendo ao governo do estado de Minas Gerais. Por que Flávio Bolsonaro poderia querer essa ajuda de Nicolas lá como candidato a governador? O Rafa, faz parte da estratégia, tanto da oposição quanto do governo, ter um candidato forte no estado de Minas Gerais, né? Eu falo isso bastante, né? Que para a ciência política, né, Minas Gerais é o reflexo do Brasil. Por quê? Porque tem a parte lá perto da Bahia mais ligada ao Nordeste, tem uma parte do Sudeste mais ligado à questão e característica da região do Sudeste, e tem a parte próxima do Centro-Oeste, né? Ou seja, o universo amostral ideal é exatamente o estado de Minas Gerais. Então, quem ganha em Minas Gerais, ganha no Brasil. Então, Flávio Bolsonaro vê que o Nicolas Ferreira seria um nome forte para disputar o governo de Minas Gerais e poderia ajudar e catapultar a sua candidatura à presidência da República, né? Então, quando o Nicolas, caso o Nicolas tivesse o apoio do Centrão, né, e se colocasse como candidato ao governo do estado de Minas Gerais, sem sombra de dúvida, seria um nome forte que ajudaria o Flávio Bolsonaro. Mas não seria bom para o Nicolas Ferreira entrar nesse embate. Para ele é muito melhor ter uma dimensão, uma amplitude nacional, do que ficar restrito apenas ao estado de Minas Gerais.